Muito bem, estamos de volta nesta manhã de sábado e nesta manhã, de uma forma muito especial, eu queria falar com você sobre um assunto importante. Eu queria falar com você sobre prioridades. Queria pedir ao Espírito Santo nesse momento que conduzisse a nossa conversa, porque nossa palavra não pode se basear no assim diz o pastor. Que Deus fale aos nossos corações nesta manhã, nos orientando, nos instruindo na sua santa palavra. Feche seus olhos, vamos falar com Deus? Podemos? Então, irmão, irmã, feche seus olhos. Eu disse que era 2 minutinhos, hein? O intervalo era rápido. Foi só para tomar um copo d'água mesmo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso. Pai amado, tenha misericórdia de nós. Por favor, Senhor, que nesta manhã de sábado, cale-se o homem. Que o que seja falado aqui, Pai, por favor, não venha de mim, mas que parta do trono da graça de Deus, para nos ajudar, para nos instruir, para nos fortalecer na palavra e na verdade, Senhor. Tem misericórdia do teu povo nesses dias tão duros em que estamos vivendo. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar a paz. Não essa paz que o mundo compreende, mas a paz em meio à tempestade. A paz e a certeza de que acima das nuvens pesadas há um sol que brilha, e mais cedo ou mais tarde a sua luz nos alcançará. Mais cedo ou mais tarde as trevas se dissiparão, a calmaria, a brisa suave virá, e o teu povo se alegrará de novo em Sião, se alegrará de novo no Deus da nossa salvação. Fica conosco, fala, Pai amado, aos nossos corações. Te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu celular está descarregando, então me dê 5 segundos aqui para eu poder organizar e não ficarmos na metade da mensagem, tá bom? Me perdoem e me deem 5 minutinhos para eu colocar o celular para carregar. Aqui é assim, a contra-regra já providenciou aqui. Acontece ao vivo, irmão. Acontece lá no Faustão, acontece aqui, acontece em qualquer lugar, tá certo? Nos perdoem. Pronto. Problema resolvido. Eu queria convidar você, nesse momento, a refletir um pouco sobre nossas prioridades. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a refletir um pouquinho mais no que a Bíblia fala sobre nossas prioridades. Eu estou falando sobre isso, queridos, e o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso, porque a gente está percebendo o seguinte: os noticiários vêm falando muito, né? Muitas pessoas estão tocando muito nesse assunto sobre o que esses dias em que estamos em casa, o aumento da violência doméstica, as pessoas estão entrando em parafuso. E eu fiquei pensando, e lógico, isso muito me preocupa. O que está acontecendo com as nossas famílias? O que está acontecendo com a nossa vida? Como nós estamos vivendo e compreendendo o que está acontecendo? Eu louvo a Deus porque até o presente momento em nosso meio eu não fui notificado, né, não fui comunicado enquanto pastor de
desarranjos, de desinteligências dentro das nossas famílias. Mas eu sei que está difícil. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida nós estamos em situação difícil. Irmão, não é feio, não é pecado admitirmos que em alguns momentos estamos em dificuldade. Mas talvez, se nós colocarmos as nossas prioridades da forma correta, nós passaremos com mais tranquilidade por esse período. Eu sei que está difícil. Eu preparei aqui um material para que a mensagem de hoje seja mais didática, tá? Eu preparei aqui uma pirâmidezinha, minha vida hoje. E aqui estão as nossas prioridades. Eu escolhi 4 prioridades. 4 coisas que devem ser prioridade para nós, adventistas do 7º dia. Agora, diante desta pirâmide de prioridades, eu queria refletir com você essa manhã, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia diz ser prioridade em nossa vida. E à medida que nós formos, então, estudando a palavra de Deus, nós vamos elegendo aqui a nossa lista de prioridades. Eu queria que você compreendesse uma coisa, antes da gente falar sobre a nossa lista, é o seguinte. Aqui embaixo cabem todas essas palavras. Aqui em cima só vai caber uma. Se eu colocar aqui embaixo, por exemplo, a palavra igreja, ela cabe aqui dentro. Se eu colocar na base da minha pirâmide a palavra trabalho, ela também cabe aqui. Talvez eu coloque família e ela cabe. Ou eu posso colocar Deus aqui na base e Deus também vai caber. A questão é, qual é a minha ordem de prioridades? Porque aqui embaixo cabe tudo, mas aqui em cima só cabe um. Então, se eu perguntasse a você hoje, irmão, qual a primeira palavra que eu devo colocar aqui? Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira coisa que eu usaria como base prioritária para a minha vida? Qual é a base da minha prioridade? Primeira coisa que eu queria discutir com você, conversar com você essa manhã é o seguinte. Diferente do que o mundo mostra quando a gente pensa em uma pirâmide, é que o mais importante está em cima e o menos importante está embaixo. A gente vê muito isso quando a gente vê em história, a gente vê em geografia, né? As divisões das classes sociais, os escravos estavam embaixo, os artesãos, na Idade Média, o povo. É como se o que estivesse embaixo fosse menos importante e o que está em cima é mais importante. Mas o pensamento bíblico não é este, meu irmão. O pensamento bíblico não é este. Me perdoem estar me movimentando tanto, porque infelizmente algumas coisas ficaram mais afastadas e eu precisei buscá-las. Mas eu queria convidar você a abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 12. Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, os versos 28
a 31. Marcos capítulo 12, versos de 28 a 31. Eu vou aproveitar aqui e vou escolher uma Bíblia. Vou escolher aqui a Bíblia Andrews. Tá? Aqui são as minhas Bíblias de estudo. Eu vou escolher uma aqui para falarmos, para lermos esta manhã. Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, os versos de 28 a 31. Diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou: Qual é o principal de todos os mandamentos? E respondeu-lhe Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Olha que interessante. Na nossa lista de prioridades, querido, o que vem primeiro é o mais importante. E aí está o segredo da pirâmide. O segredo da pirâmide de Deus. Aqui embaixo, na nossa lista de prioridades, em como está a minha vida hoje. A base é o que é mais importante para você nesse momento. Então, neste momento, qual dessas palavras? Todas caberão na base da minha pirâmide. Eu sou livre para escolher na base da minha pirâmide qual é a minha maior prioridade neste momento. Neste momento de crise, neste momento de pandemia, neste momento de incertezas financeiras, qual destas palavras, qual destas atitudes é a prioridade, é o que vai dar base para a minha vida, para o meu relacionamento? Se eu colocar a minha igreja como base, cabe dentro da base da minha pirâmide, cabe a igreja. Talvez neste momento eu esteja pensando, a prioridade é o meu trabalho, é como eu vou trabalhar, como eu vou ganhar dinheiro. Também cabe. O trabalho, os recursos também vão caber na base da minha pirâmide. Talvez neste momento eu esteja pensando assim, eu não vou sair de casa, porque a minha família é a minha prioridade. Também cabe, queridos. Também cabe. Mas se eu escolher neste momento, de acordo com a palavra de Deus, e eu colocar Deus sobre todas as coisas, também vai caber. A questão aqui, e é aí onde está o segredo para o nosso relacionamento familiar hoje. Hoje, a minha relação com a minha família é aonde está a base disso. O que faz a diferença na minha vida como cristão, na minha vida como adventistas do sétimo dia é o que é a base para o meu relacionamento. Porque nós, adventistas do sétimo dia, filhos do Deus Altíssimo, como está sendo o meu relacionamento com a minha família no meio dessa crise? Eu estava conversando justamente com a minha esposa, que é a minha contra-regra, sobre como está sendo os nossos dias, já que ela não está saindo para trabalhar e eu também estou saindo muito pouco para trabalhar. E estávamos conversando sobre isso, discutindo, fazendo uma DR, discutindo a nossa relação, e percebemos que não mudou quase nada. Nosso relacionamento continua o mesmo.
estando em casa ou não, passando mais tempo juntos ou não. Porque o nosso relacionamento familiar não é baseado em mim ou nela. O nosso relacionamento familiar, amado irmão, amada irmã, não pode ser fundamentado no esposo ou na esposa ou na família. Mas a base onde nós construímos o nosso relacionamento é Deus. Deus é a base da nossa família. E aí eu pergunto, o que mudou no seu relacionamento com a sua família? O que mudou no teu relacionamento com Deus? Já pensou nisso? Será que nesses dias de crise e de pandemia está sendo difícil para você passar tempo com a sua família? Talvez seja porque sempre foi difícil para você passar tempo com Deus. Talvez seja porque Deus não está sendo a sua prioridade. Talvez Deus não seja a prioridade da sua família. Sabe, queridos, eu posso empilhar vários tijolos. Eu posso colocar um tijolo em cima do outro e construir uma parede. Mas o que vai acontecer com esta parede quando alguém encostar nela? Eu construo a minha família. Eu construo o meu relacionamento familiar, empilhando pessoas, empilhando filhos, esposa, mães, sogras, pais, irmãos, tios. Eu vou empilhando tudo, mas sem a argamassa correta, sem o alicerce correto. No primeiro momento, na primeira crise, no primeiro vento, o que acontece com essa pilha de tijolos? Meu irmão, o seu relacionamento, o meu relacionamento, a minha família precisa ter como base, como aquilo que nos une, aquilo que dá o alicerce para que eu construa as minhas prioridades hoje. Precisa ser Deus. Se Deus for a prioridade, se Deus for a base da minha vida, eu passo por qualquer provação, eu passo por qualquer dificuldade, a minha família passará por pandemia, a minha família passará por crises financeiras, ilesa, intacta, confiando ainda mais no Senhor e na sua palavra. Meu irmão, minha irmã, a minha vida precisa ter como base Deus. Deus é o cimento que une a minha família. Deus é o norte, é o guia para as minhas decisões. Se eu decidir cortar gastos, Deus precisa ser a prioridade nos gastos que eu irei cortar. A palavra de Deus diz assim: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Na hora de conter os gastos na minha família, talvez porque eu não esteja trabalhando, talvez porque eu não esteja ganhando o que eu ganhava antes, talvez porque eu esteja sendo obrigado a permanecer em casa para não contaminar a minha família. Mas qual é a minha prioridade? Aonde estiver o meu tesouro, ali estará também o meu coração.
Segundo o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, os versos 28 a 30, o maior, o primeiro, o maior é a base, é onde eu vou construir as minhas prioridades. E hoje, o maior na minha vida, aquilo que me dá base para construir as minhas prioridades que me levarão para cima, para o céu, é Deus. Deus precisa ser o primeiro. Deus precisa ser prioridade na minha e na sua vida. Mas lançada a base para as minhas prioridades, a base para a minha segurança sendo lançada, o que eu colocaria em seguida? Talvez eu coloque a igreja em seguida. Vai caber. Eu posso colocar a igreja aqui e a igreja vai caber. Deus e a igreja acima de tudo. Talvez eu coloque a família e também vai caber. Deus e a família. Talvez eu coloque o trabalho e eu vou apertar um pouquinho aqui e vai caber. A questão é, depois que Deus for a minha prioridade, o que eu vou colocar em segundo lugar? O que ocupará, o que me dará segurança para colocar outras prioridades? Talvez você pense assim, pastor, eu preciso de segurança financeira. Eu preciso colocar aqui uma condição financeira para me dar paz. Ok? Talvez você diga assim, pastor, eu preciso colocar aqui a igreja, porque a obra de Deus avançará e aí nós vamos para o céu e isso vai me dar paz. Talvez você coloque aqui, pastor, eu vou colocar a minha família, porque a minha família vai me dar paz. Querido, lembra do que nós estudamos quase agora na lição da escola sabatina? A Bíblia é quem precisa nos dar o norte. Só a Escritura, só a Bíblia. E como adventistas do sétimo dia, todas as nossas crenças, toda a nossa forma de compreender a Deus e de escolher as nossas prioridades precisa estar fundamentada na Bíblia. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Timóteo, tá? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. E nós vamos eleger agora a nossa segunda prioridade de acordo com o assim diz o Senhor. Eu vou colocar aqui, para que fique mais fácil, para a gente compreender, enquanto eu pego aqui a minha Bíblia. Ok? Deixe-me pegar aqui. Eu acabei colocando um pouco mais longe. Estamos de volta. Vou deixar ela agora aqui bem pertinho, para que eu possa ficar mais fácil de manuseá-la, tá bom? Na igreja, quando gravamos direto da igreja, fica mais fácil porque a Bíblia fica no púlpito. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Você já achou aí em casa? Você pode ler. Eu vou ler aqui para que os nossos irmãos que estão assistindo e por algum momento estejam sem a Bíblia, possam também tomar parte nesse momento, tá ok? Então, 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 8 diz assim: Ora,
se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Puxa, texto duro, hein? Se alguém não está cuidando dos seus, em especial os da sua família, não nesse caso ele tem negado a fé. Então, como eu posso, queridos, colocar aqui a igreja como minha segunda prioridade se eu estou negando a minha fé? Como eu posso colocar o trabalho como minha segunda prioridade se eu estou negando a fé? Segundo a palavra de Deus, a segunda coisa mais importante, aquilo que vai alicerçar as minhas prioridades, é a família. Vamos colocar aqui? Eu vou colocar aqui. Talvez agora você possa compreender porque nós fomos um dos primeiros a fechar os templos. Porque a família, ela está em segundo lugar. Deus é a base de tudo. É a minha primeira e maior prioridade. Mas sem a minha família eu não tenho fé. Se por algum acaso você, meu irmão, você, minha irmã, está angustiado, preocupado, querendo sair para trabalhar, irmão, segundo a palavra de Deus, aqui está a tua segunda prioridade. Você é cristão? Você crê em Deus? Família, segundo lugar. Cuide da sua família. Aqui está a base de tudo. Mas aqui está o nosso alicerce. Então, irmão, eu sei que às vezes a casa fica barulhenta, né, irmã? Eu sei que às vezes aquela criatura largada lá no sofá, lembre-se, seria 10 vezes pior sem ele, sem família. Como seria difícil e triste o nosso relacionamento com Deus e com a igreja se não tivéssemos uma boa família. Como vocês sabem, eu não tenho filhos. Ainda não temos filhos. Mas às vezes a casa fica silenciosa demais. Às vezes só eu e a minha esposa. Às vezes a gente sente um vazio. Então não reclame porque seus filhos estão em casa ou porque eles precisem extravasar a energia que eles têm. Irmão, você já pensou como seria a sua vida sem a sua esposa? Sem seus filhos? Não faz isso. É melhor você contar até 100 do que você repreender de uma forma áspera os seus filhos. Melhor é para você respirar fundo, tomar um copo d'água, do que brigar com a sua esposa. Lembre-se, Deus é a base, mas Ele é o cimento que precisa ligar, dar liga, dar sustentação à sua família. O homem de Cristo, o homem de Deus, a mulher de Deus, eles se amam e se respeitam. Talvez nesse momento você possa melhor compreender aqueles versos que dizem, olha, quando Paulo está falando ali, dizendo, olha, mulheres sejam submissas aos seus maridos. E aí as feministas dizem, a Bíblia é machista. Não é, querido. Porque logo em seguida ele diz assim, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela,
Olha a imensidão do amor que o homem precisa ter com a sua esposa, ao ponto de dar a vida por ela, amá-la mais do que a sua própria vida. E agora me diga, irmão, minha irmã, fala a verdade, como não atender, como não ser submissa a um homem que te ama desta forma, tão intensa, ao ponto de colocar você como prioridade em relação à vida dele? Como não ser submissa? Essa submissão é em amor. O amor, queridos, o amor de Deus, porque Deus é amor. E o amor é aquilo que une. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 3, olha, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas é o amor que tem como base a Deus. Por isso que na nossa lista de prioridades, Deus é a base para o amor da família. Deus é a base que sustenta a família. Por isso você, homem adventista, ame a sua esposa, suporte, olhe para ela, e ela precisa ver corações saindo dos teus olhos, não ódio. Senão você está negando a sua fé, você está negando a fé adventista. Você precisa aprender, irmã, a ser submissa ao seu marido, em amor, não por violência, mas por amor. Aquela criatura deitada no sofá, aquela barriga para cima, ainda de pijama, às 11 horas da manhã, é o teu amor. É aquilo que Deus olhou na cidade, procurou e achou o que tinha de melhor para você. Mesmo que seja barrigudo ou careca hoje, mas quando olhar para ele, você precisa ter corações saindo dos seus olhos. Porque isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que o Senhor Deus espera de uma família que o tem como base, que constrói o seu relacionamento, tendo como base, como alicerce, o Senhor Deus, o Deus de amor. Mas nós temos agora, irmãos, Deus, temos a família. Qual seria o terceiro item? O que você quer colocar agora como terceiro item da sua lista de prioridades? Já que Deus é a primeira prioridade da sua vida, a família é a sua segunda prioridade. Qual seria a terceira? O que é que você acha? Pastor, eu preciso de dinheiro para sustentar a família e amar a Deus. Pastor, eu preciso da igreja, porque a igreja vai ser a minha família e também vai me falar sobre Deus. Qual é a terceira prioridade da sua vida? O que você colocaria como menos importante do que Deus e do que a sua família? Mas ainda assim será mais importante do que alguma outra coisa. O que você escolhe? O que a palavra de Deus orienta? Qual deve ser a prioridade, meu irmão e minha irmã? O que nós precisamos colocar? Efésios capítulo 4, verso 28. Efésios capítulo 4, verso 8. Vou colocar aqui. Vamos lá. Qual deve ser aquilo que eu vou colocar como terceiro lugar na minha lista de prioridades da palavra de Deus? Efésios 4, verso 8.
Diz assim, irmãos. Aliás, 4:28, perdão, 4:28. 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Olha que bom conselho. Duas coisas eu vou tirar deste momento aqui. Nós precisamos aprender com o povo judeu. Os judeus, eles prezam muito pelo conhecimento, pela educação, pela ciência. Todo, ou praticamente todo, eu não vou falar todo porque eu não tenho esse conhecimento de causa, mas eu sei que faz parte da tradição, da cultura judaica, duas coisas. Primeiro, que o jovem precisa ter uma faculdade, ele precisa estudar. Segunda coisa, ele precisa ter uma profissão braçal. Como assim? Ele precisa aprender a ser marceneiro, a ser pedreiro, eletricista, encanador. Ele precisa ter uma profissão onde ele trabalhe as mãos. Ele vai para a faculdade aprender a trabalhar o cérebro, mas ele precisa ter um plano B. Caso ele perca o seu bom emprego que ele adquiriu pelo seu estudo da faculdade, como ele vai sustentar a família? Como? Até que ele consiga um novo emprego. Vai ficar esperando por R$600? Vai esperar o seguro-desemprego? Um judeu não faz isso. Eles têm uma profissão onde eles podem ganhar algum dinheiro, manter a sua família até que eles consigam o emprego de acordo com o grau intelectual deles. Que lição? É bíblico. É bíblico. Trabalhe para que você possa ter o seu sustento. Então eu colocaria na nossa terceira prioridade aqui, Deus é a base de tudo. Deus me dá condições de ter uma família. E agora, Deus me dará também, me ajudará, se eu tiver como prioridade no meu trabalho. Deixa eu colocar isso aqui direito, que ficou feinho, rapaz, o trabalho aqui, desalinhou. Eu vou colocá-lo melhor aqui, para minha pirâmide ficar mais bonitinha. Então, meu irmão, minha irmã, segundo o que nós lemos na palavra de Deus, a base para a minha vida, a base para as minhas prioridades, a minha vida hoje precisa ter Deus como base. A família é o que me dá a segurança, é o que me dá o aconchego, é o amor de Deus de uma forma física na minha vida. Mas eu preciso trabalhar. Você não pode ser pesado. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Aonde Paulo chegava, Paulo era pregador. Paulo tinha ajuda da igreja. Paulo recebia ajuda da igreja. Os irmãos mandavam ajuda para Paulo. Os dízimos da igreja primitiva eram para o sustento dos apóstolos, daqueles que pregavam o evangelho. Mas aonde Paulo chegava, Paulo não ficava dependendo da igreja ou dependendo do governo. Paulo fazia tendas, Paulo tecia, Paulo costurava. Aonde Paulo chegava, ele fazia questão de não ser pesado a ninguém. Ele trabalhava, irmãos. Paulo era um pregador, Paulo era um intelectual, ele era um teólogo, um pensador do cristianismo, mas fazia tendas. O plano B
que todos nós precisamos ter. Aprenda a fazer um pão. Aprenda a trabalhar com madeira, a consertar sapatos, a consertar relógios. Porque se um dia você perder o seu emprego, se um dia você por algum motivo não puder mais trabalhar com aquilo que você aprendeu com o seu intelecto, você tem como sustentar a família. Você tem como fazer, como fala ali, ó, no verso, como está dizendo aí em Efésios 4, 28, trabalhe, meu irmão, para que você possa ajudar os necessitados, para que você possa ajudar na pregação do Evangelho. E aí, queridos, eu nem preciso mais perguntar, só restou agora, na nossa lista de prioridades, a igreja. Sem Deus, não há família, não há trabalho, não há igreja. Pastor, o senhor está me dizendo que o trabalho é mais importante do que a igreja? Eu estou dizendo que, segundo a palavra de Deus, você precisa aprender a sustentar sua família e a pregação do Evangelho. Sem trabalho, não há pregação do Evangelho. Porque, querido, aqui ó, igreja é salvação. Igreja não é um clube social. A igreja ela só existe para salvar. Para salvar do pecado. Igreja, irmão, não é para fazer ninguém ficar rico. Igreja é para fazer você ir para o céu. A igreja é para conduzir homens da terra até o céu. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. E aí está um conselho agora muito sábio, tá? Apesar de que não há a identificação do escritor de Hebreus, nós acreditamos, pelo estilo da escrita, que Paulo escreveu este livro, a carta de Paulo aos Hebreus. Apesar de que Paulo não se identificou nessa carta. Então, nós cremos, mas não há uma base, algo que ateste, tá ok, irmãos? Mas entenda aqui o que está em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixamos, queridos, de congregar. Não deixemos. Nosso templo pode estar fechado por uma questão sanitária, mas estamos aqui. Estamos em casa, congregando, buscando a comunhão, seja através das nossas reuniões virtuais de pequenos grupos, através das vigílias virtuais. Sábado que vem já teremos outra vigília, vamos lançar já o cartaz, estamos reunindo os nomes dos pregadores, nós teremos outra vigília. Meu irmão, minha irmã, na nossa lista de prioridades, hoje, não é a nossa lista de prioridades do futuro. Deus é a base. A família nos dá um alicerce. Trabalhamos para sustentar a família. Deus nos dá o trabalho para sustentar a família, mas também para darmos forças à igreja através dos nossos recursos para a pregação do Evangelho. Deus seja louvado
pela fidelidade dos seus filhos, dos nossos irmãos. Mas, meu irmão, aqui está o segredo para passarmos pela pandemia. Aqui está o segredo para uma família em harmonia. Aqui está o segredo para aquela criatura buchuda, barriguda, largada no sofá, olhar para sua esposa com o coração saindo dos olhos, como a gente vê nos desenhos animados. Para aquela irmã sacrificada, correndo, arrumando casa, arrumando a cozinha, poder olhar com o coração saindo dos olhos e tocar o coração do seu esposo, para que ele se levante e vá ajudar. Para que os filhos olhem a forma amorosa, como há amor entre o pai e a mãe, e desejem também participar, respeitando o pai, respeitando a mãe, obedecendo em amor. É essa submissão em amor em Deus. É com essa base que a gente sai para trabalhar. Felizes, saímos para trabalhar, para dar duro, para suarmos, para ganharmos um pão suado, mas alegres e felizes, porque Deus nos dá condições para isso, nos dá saúde, nos dá força. Saímos de manhã, passamos o dia inteiro trabalhando, ansiosos para chegar em casa, para poder se ver refletido nos olhos daquela ou daquele que amamos. Olha que coisa bacana. Eu amo quando eu me vejo refletido nos olhos castanhos da minha esposa. Eu digo isso a ela, como eu gosto de me ver nos seus olhos, quando os olhos dela se apertam para ela sorrir e eu quase não consigo mais me ver, mas é gostoso. Porque Deus me deu ela. Deus escolheu a melhor mulher que tinha para mim. Deus escolheu o melhor homem para você, irmão. Ele não é perfeito, eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita. Mas Ele escolheu o melhor que tinha no mercado para ela. E o melhor que tinha para mim, e nos uniu. Essa união só é perfeita e só pode acontecer porque Deus foi quem nos uniu. Por isso, eu saio de manhã para trabalhar, saio para fazer as minhas visitas pastorais, para atender os irmãos, ansioso para chegar em casa, para me ver nos olhos dela. Deus me deu as condições para sustentá-la. Como dá a você, irmão? Como dá a você, irmã, as condições para sustentar a sua família? Mas Deus também nos dá o trabalho para sustentarmos a sua igreja. Não para sustentar regalias, queridos, porque a igreja de Deus não tem regalias, mas para sustentar aquela que está avançando, fazendo concluir a pregação do Evangelho, para que o nosso Senhor Jesus possa vir. Esta precisa ser as nossas prioridades em meio à pandemia. Ser fiel a Deus, ajudando a igreja a continuar a pregação. Nós vimos sábado passado pessoas serem batizadas, queridos, no meio da pandemia, porque você foi fiel, porque você deu as condições, para que a gente possa transmitir este culto, para que a gente possa ter a internet, para que Deus fale ao seu coração, para que a gente possa ter as condições de fazer em meio à pandemia o Evangelho alcançar o coração das pessoas.
Ore, porque sábado que vem podemos ter mais batismos. Temos mais pessoas nos procurando, querendo entregar a vida nas mãos de Deus. Estão organizando papeladas de casamentos, organizando a vida, pautando a sua vida de acordo com assim diz o Senhor, para que possam tomar parte, fazer parte dessa família adventista, que tem Deus como base, que ama a sua família, ama o esposo, ama a esposa, são submissos um ao outro em amor, que trabalha duro para ver a família bem, mas para ver a igreja bem, para ver a igreja pregando o evangelho, podendo entregar Bíblias, estudos bíblicos, poder preparar, pagar pessoas para prepararem estudos bíblicos para que sejam anunciados agora de forma virtual. Que igreja fantástica! Eu louvo a Deus por fazer parte desta igreja. Eu louvo a Deus por fazer parte deste povo, por ser teu irmão em Cristo, por fazer parte deste povo que tem Deus como seu alicerce, que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática. Somos irmãos em Cristo, nos amamos como família de Deus, trabalhamos para ver essa família avançar, para fazer essa família crescer. Talvez você tenha ouvido a mensagem desta manhã e tenha pensado, meu Deus, a minha família não é assim. Talvez você esteja passando por dificuldades, por atritos, de relacionamentos. Talvez você e seu esposo, você e sua esposa estejam brigando. Põe Deus como base. Acorde pela manhã. Chame sua esposa e seus filhos, faça o culto com eles. O culto familiar é a salvação da família. Acorde, chame seus filhos, deixe que eles vejam quanto você os ama através de uma oração, de como você agradece a Deus por eles, de como você deseja estar no céu com os seus filhos. Deixe que eles vejam você e sua esposa trocarem olhares, corações apaixonados saírem dos seus olhos enquanto vocês olham uns para os outros. E aprenda que o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não importa qual a estratégia de Satanás em meio à pandemia para atacar a tua família. Blinde a sua família através do amor. Atos carinhosos. Deixe que seus filhos olhem e vejam como você alisa o cabelo da sua esposa, como você toca, irmã, no rosto do teu marido. Deixe que eles vejam que em Cristo Jesus vocês se amam. Se isso não é uma realidade na sua vida, é porque Deus ainda não está sendo a base de tudo. Lembre-se, Deus é amor. Deus é amor. Feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, Senhor Deus, obrigado. Só temos a agradecer, Senhor, a Ti, por esses momentos em que Tua palavra, que é a verdade, é a nossa única regra de fé e prática, toca no coração dos Teus filhos. Como ela pode abrir a nossa mente para a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por falar ao coração da Tua igreja, por nos orientar, Senhor Deus, por nos dar dicas valiosas de como organizar a nossa vida em meio a essa crise,
a esses dias em que estamos em casa. Obrigado, Pai, por ter escolhido esta mulher, este homem, para dividir a vida conosco. Obrigado pelos filhos que o Senhor nos concede, ou que ainda vai nos conceder. Por favor, Jesus Cristo, continue sendo o elo que une este irmão adventista, esta irmã adventista, ao seu marido e aos seus filhos. Que enquanto todos os outros que não te amam, enquanto todos os outros que não louvam o teu nome, que não têm a tua palavra como única regra de fé e prática, enquanto eles brigam, que os nossos vizinhos possam ouvir os louvores, o riso, a alegria da nossa casa, porque Deus está presente e Ele é o amor. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o pão não irá faltar. Obrigado pelos irmãos que ainda estão trabalhando, mesmo no meio da pandemia, precisam acordar e sair de casa para trabalharem. Nós te agradecemos por eles e colocamos a vida deles em tuas mãos. Mas aqueles nossos irmãos que são autônomos e que agora, Senhor Deus, não estão trabalhando, põe no coração deles a certeza de que acima das nuvens da tempestade tem um sol que brilha. E mais cedo ou mais tarde, as nuvens se dissiparão, o sol voltará a brilhar, eles voltarão a trabalhar. Até lá, Senhor, que a tua igreja, ajudada pela fidelidade dos teus filhos, possa prover os recursos, possa prover as necessidades dos teus filhos. E assim, ao passarmos por esta pandemia, ao passarmos pelas crises, saiamos cada vez mais fortes, com a nossa fé cada vez mais alicerçada e cada vez mais amando e colocando Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Fica com a tua igreja, Pai. Fica com os teus filhos. Faz morada no lar de cada um de nós, assim como já moras através do Espírito Santo em nossos corações. Fica com o teu povo, com a tua igreja. Te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, um bom restante de sábado. Que você e sua família permaneçam na presença de Deus. É o nosso desejo. Fiquem na paz.